significa, mas sabedoria vem de ontem. Sabedoria vem da palavra de Deus. É da palavra de Deus. E ela não está aqui de maneira barata. Ela não está aqui de uma forma explícita, muitas vezes. Às vezes nós temos que esperar em Deus, receber de Deus, deixar que essa palavra entre em nós, para que ela possa gerar em nós sabedoria. E olha, sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Você pode ser muito inteligente, mas não ser sábio. Eles criaram um tal de conceito aí fora de inteligência emocional, que nada mais é do que sabedoria. Inteligência não significa nada. Você pode ser inteligente e ser louco. Ninguém diz que Hitler era burro, diz, meus irmãos. Ele era burro. Você pode falar um monte de defeito dele, mas burro ele não era. Mas adiantou para algo a inteligência dele? Não. Você acha que os marginais estão na cadeia, eles são burros? Não, eles são inteligentíssimos, mas segundo a Bíblia, não são sábios. Não são sábios. Sabedoria temos que pedir para Deus. Sabedoria para fazer as coisas de Deus. Foi o que Salomão pediu. E porque ele pediu sabedoria, ele ganhou as outras coisas todas. Quem é sábio vai ter tudo para ele. Quem tem sabedoria vai receber tudo de Deus. Mas sabedoria é algo que procede do Senhor. Você não vai encontrar isso em livros de autoajuda. Você não vai encontrar isso em fórmulas prontas. Sabedoria é uma pessoa. Sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? E nós estamos aqui estudando o tabernáculo, porque o tabernáculo tem uma série de princípios que são sabedoria para nós. O tabernáculo é uma ilustração das realidades do Novo Testamento. O tabernáculo, ele é como uma fotografia daquilo que é colocado no Novo Testamento das nossas vidas. O tabernáculo é a morada de Deus. O sonho de Deus é morar no meio do seu povo. O sonho de Deus é ter para si uma habitação na terra. A Bíblia fala então que Deus chamou Moisés e falou para ele: olha, eu quero habitar no meio do povo. Vocês farão para mim um tabernáculo, e ele será a minha habitação. De fato, Deus veio habitar dentro dele. Hoje no Novo Testamento nós sabemos que a igreja é a habitação de Deus. E quando eu falo de ser habitação de Deus, eu estou falando em duas dimensões. Por um lado, individualmente nós somos igreja. E é muito comum ouvir os crentes dizendo: eu sou igreja, eu sou igreja, Deus habita em mim. Isso é verdade, e isso de fato é bom. Deus de fato habita em nós. Nós somos igreja. Quantos aqui podem dizer que são igreja? Todavia, outra coisa é sermos igreja para a habitação plena de Deus na terra. Sermos igreja para a habitação de Deus na terra implica em ter muitos crentes que estão edificados. Implica em ter crentes que são como tijolos, que estão sendo assentados juntuamente para poder fazer então casa para Deus. Nesse sentido, o tabernáculo, ele também é um símbolo da igreja. Por fim, o tabernáculo vai virar a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, que vai descer do céu. E a Bíblia fala que esse lugar, Nova Jerusalém, é Deus tabernaculando com o homem. A Nova Jerusalém é o cumprimento final do tabernáculo. Portanto, o tabernáculo é profético e diz respeito a nós. Tudo que está no tabernáculo é profético e fala da igreja e da experiência dos crentes e da edificação do povo de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Nesse processo nós já vimos os materiais. Eu não vou recapitular. Depois, na semana seguinte, nós começamos a ver, aliás, nós vimos o Santo dos Santos. E nós vimos que ali está a Arca de Deus. E vimos que a edificação da igreja começa no Santo dos Santos. Na experiência, começa lá no átrio. Mas em vida, Deus somente pode ter a sua igreja se Jesus estiver presente. Onde Jesus não está, ali não é igreja. Portanto, tudo começa no Santo dos Santos, porque tudo que Deus faz é de dentro para fora. Depois começamos a ver o lugar santo. E o tabernáculo tinha 3 partes. Digo, o tabernáculo tem 3 partes. Digo, lugar santo, digo, o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio. Agora digo, o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. São 3 partes, porque 3 é um número perfeito. Porque 3 aponta para o homem, corpo, alma e espírito. O átrio aponta para o corpo, o lugar santo para a alma e o Santo dos Santos para o espírito. Amém? Entende isso? Porque tudo que Deus faz é assim. E nós começamos o Santo dos Santos, chegamos agora no lugar santo.
No Santo dos Santos tinha apenas um móvel, a Arca da Aliança. No lugar santo tem 3 móveis. Diga, no lugar santo tem 3 móveis. Diga, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso. Repita, 3 móveis. Quais são eles? Mesa dos pães, candelabro. Diga ao seu vizinho, fala, irmão, são 3 móveis no lugar santo. Agora conta quais são eles. Mesa dos pães, candelabro, altar de incenso. Esses 3 móveis, por um lado aponta para Jesus, porque nos falam do trabalho sacerdotal de Cristo. Jesus é o pão da vida, e Ele também é o sacerdote que serve o pão. Ele é a própria mesa onde o pão é servido. Entende? Jesus é tudo isso. Por outro lado, aponta para nós, que precisamos de comer deste pão, para ministrarmos diante de Deus. E este pão só é servido no tabernáculo, não do lado de fora. O segundo móvel aponta para o Senhor também, e aponta para Deus, de uma maneira triuna. Vamos começar falando sobre o princípio da luz aqui. O candelabro, antes de tudo, para quem estiver anotando, ele era para iluminar. O candelabro, antes de tudo, é para iluminação. No tabernáculo haviam 3 níveis de luz. No átrio não havia iluminação alguma. A iluminação que vinha era natural, a que vinha do sol. No lugar santo havia uma iluminação que era do candelabro, com as suas 7 luzes, que representam 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos do Cordeiro, lá de Apocalipse, que são tochas vivas. Essa luz que está dentro do tabernáculo já não é uma luz natural, é uma luz que procede do candelabro. Fala de uma luz espiritual. No Santo dos Santos não havia luz nenhuma exterior, é uma luz ainda mais íntima, mais interior, mais profunda. Preste atenção nisso. Na vida cristã também é assim. Você vai ter 3 tipos de luz na sua vida. Primeiro, a luz do átrio, que é a luz natural. Quando a pessoa chega na vida da igreja, a primeira luz que ela tem é uma luz natural. Ela entende as coisas de maneira natural. Ela vive com os irmãos de maneira natural. Tudo para ela é natural. Então nós vamos ter agora, essa semana que vem, esse seminário para as irmãs durante um dia. E foi ideia da minha esposa, junto com as suas discípulas, fazer um desfile. E alguém pode dizer, qual é a intenção do desfile? É ganhar dinheiro, é vender roupa, divulgar marca de confecção? Nada disso. Nossa ideia é só demonstrar para as irmãs que tipo de roupa uma mulher de Deus deveria vestir. Nem vamos dizer qual não deveria, vamos dizer qual que deveria. Nossa ideia é apenas passar um padrão, não um padrão de moda, mas um padrão de santidade, de decência, de virtude. Mas quando as irmãs se convertem, e elas se convertem mesmo, elas chegam na vida da igreja com a sua luz natural, e elas então olham para a sua roupa e falam, não tem nada demais, o que tem a ver roupa diante de Deus? Deus não liga para roupa, Deus não se importa com roupa. Isso é no átrio. Elas chegam no átrio, a luz dela é natural, ela analisa a coisa natural, ela analisa como os modistas analisam, elas analisam como o homem do mundo analisa. Apesar de ser crente, a sua luz é natural, e ela então analisa, não, mas é bonito, Deus gosta de coisa bonita, não, mas eu tenho que andar assim, porque é assim, sempre com argumentos naturais. Mas quando ela começa a crescer, e ela é edificada, porque só no lugar santo é que o tabernáculo de fato é edificado. Quando ela começa a se vincular na vida da igreja, preste atenção nisso, meus irmãos. Quando ela começa a vincular na vida da igreja, quando ela começa a viver na comunhão dos irmãos, quando ela começa a estar aqui nas reuniões, quando ela começa a ouvir dos irmãos, ela começa a cair na real. Ela fala, poxa, acho que não é bem assim, acho que tem algo errado. Como é que veio essa luz? Essa luz veio sozinha? Não, essa luz veio pelo relacionamento. A luz do candelabro, que também é a luz do Espírito, ela acontece conosco no relacionamento.
Por exemplo, você pode achar que não, mas quando você vem sentar aqui para me ouvir, nisso aqui estamos nos relacionando. Quando você senta com seu irmão e vai ter comunhão com ele espiritual, isso também é relacionamento. Quando você está na sua célula e você está lá com os irmãos também, aquilo é relacionamento, é edificação, é igreja. Nesse ambiente há luz, e nesse ambiente você começa a ser edificado. Aí você fala: puxa, minha roupa está imprópria. Essa não é a maneira como a mulher de Deus deve vestir, o homem de Deus deve se vestir. Entende o que eu estou dizendo? É assim que deveria ser. É luz, é outro tipo de luz. O argumento é diferente. Ela não fala mais que Deus não se importa com roupa, porque na verdade a primeira preocupação do homem, a primeira preocupação de Deus depois que o homem pecou foi com o que, meus irmãos? Onde é que ele ia morar? O que ele ia comer? Qual foi a primeira providência de Deus para Adão e Eva? Roupa. Primeira coisa que vem na mente de Deus: eu preciso de uma roupa para eles. Primeira coisa que vem na mente de Adão quando ele pecou: eu preciso de roupa. Não tem como mais eu fugir disso. Eu preciso de roupa. Entende o que eu estou dizendo? Porque roupa é prioridade para Deus. Eu falei para você hoje aqui que a aparência física diz muito a respeito das pessoas, sim. Não devemos julgar ninguém pela aparência. Não julgue ninguém pela aparência, mas preste atenção. Se você encontrar uma mulher na rua, à noite, bem tarde, com o cabelo esvoaçante, toda pintada, com a roupa aparecendo o corpo, com o seio de fora, você pode ter certeza, essa mulher parada na esquina, ela é o quê? Você sabe o que eu estou dizendo. Eu não estou julgando segundo a aparência. Uma mulher parada na esquina, com a roupa apropriada, com o cabelo de um certo jeito, a pintura de um certo jeito, todo mundo sabe, aquela pessoa tem uma vida de prostituição. Então eu não estou julgando segundo a aparência. Aquela mulher está passando uma mensagem para mim. Ela está dizendo: olha, eu sou prostituta, por isso eu vesti assim, para você me identificar, para eu saber, para você saber como é que eu sou. Entende o que eu estou dizendo? Você vê, numa outra circunstância, um executivo vestindo um terno, você vai saber. Você não sabe se ele é ladrão, você não sabe se ele é sem vergonha, você não sabe. Mas uma coisa você sabe: ele trabalha com dinheiro, ou trabalha com gente que precisa daquele tipo de roupa. Então preste atenção, não julgamos ninguém segundo a aparência, mas ainda assim a aparência diz algo a nosso respeito. Diz se você é ou não uma mulher, um homem de Deus. Mas isso tudo tem que vir através de luz. Não adianta você apenas querer falar para alguém, a luz de Deus tem que vir. Chamamos isso de revelação. Diga: revelação. Revelação é um princípio importantíssimo. É o primeiro assunto que nós ministramos no nosso curso de treinamento, Maturidade no Espírito. Revelação é entendimento na luz de Deus, é ver como Deus vê. Em vez de você perguntar para alguém como é que alguma coisa deveria ser, pergunta para Deus. Fala para o Senhor: Deus, dá que eu possa ver isso como o Senhor vê. Como é que o Senhor vê essa questão? Eu quero ver como o Senhor vê, eu quero ver na ótica do Senhor. Isso é luz de Deus, isso é revelação. Na Bíblia, conhecimento só é real se ele é fruto de revelação. O que é o candelabro no tabernáculo? O candelabro é a luz do Espírito Santo resplandecendo na nossa vida, para dar-nos sabedoria. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala, segunda coisa, vamos ser bem didáticos, né? O candelabro primeiro era para iluminar. Segunda coisa, o candelabro era de ouro puro. Do candelabro não havia nada de madeira. Já contei para os irmãos que madeira na Bíblia simboliza aquilo que é humano, mas o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, a glória de Deus e a sua natureza. O fato do candelabro ser totalmente feito de ouro aponta que, no final das contas, o trabalho na igreja é basicamente feito por Deus. Então preste atenção, o fato do candelabro ser de ouro significa que enquanto lá na mesa de incenso tem madeira, enquanto na mesa dos pães tem madeira, essas coisas são coisas que nós podemos fazer. Eu posso ministrar o pão para os irmãos, eu posso levantar incenso e oração diante de Deus, mas tem uma coisa que eu não posso trazer luz de Deus dentro do seu espírito. Isso é obra exclusiva dele. Eu não posso. Eu posso falar com clareza, eu posso ter lucidez, que vem de luz também,
mas não posso trazer para dentro de você. Isso é obra exclusiva de Deus. A Bíblia fala que o candelabro tinha 7 partes, 7 hastes. E lá em Apocalipse capítulo 4, verso 5, vamos ler esse versículo? Pega lá sua Bíblia. Apocalipse 4, verso 5. Olha o que diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são o que, meus irmãos? Os 7 Espíritos de Deus. Olha o capítulo 5 agora, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E esse cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. É um cordeiro diferente, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Os 7 olhos do cordeiro são 7 tochas, que na verdade são 7 Espíritos de Deus, que na verdade aponta para o candelabro, que tinham 7 hastes. Alguém vai dizer: pastor, mas Deus tem 7 Espíritos? Não, o Espírito Santo é um. Quando Deus diz 7, é para dizer que a obra dele é perfeita e é completa na vida do homem. É como se fosse 7 vezes intensificada nessa época de trevas escuras. Vivemos em um mundo tenebroso, mas neste mundo há uma luz brilhando 7 vezes mais. São 7 olhos de Deus. É interessante que os olhos do cordeiro são também chamas. É como a luz. Eu vi um carro outro dia que o farol dele erguia e abaixava como se fosse um olho. Já viram esse carro? Eu não sei que carro que é esse. O farol dele erguia e abaixava como se fosse um olho. E eu me lembrei na hora que na verdade os olhos do cordeiro são como faróis de carro. Quando ele olha, ele enxerga tudo. Onde o cordeiro olha, tudo vem à luz. Tudo acontece. A Bíblia fala que vai chegar o dia em que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. É interessante, eu compartilhava isso com um irmão há um tempo, e ele dizia: puxa pastor, quando você pregou que vamos ser julgados diante do Senhor, e vamos estar todo mundo junto ali, e então ele vai manifestar tudo que está no meu coração, tudo que eu já fiz. E eu fiquei pensando: puxa vida, eu vou passar uma vergonha muito grande. E eu fiquei pensando comigo: vai mesmo. Mas essa colocação dele, sem ele perceber, fala do que ele é, e fala do nível de relacionamento dele com o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? O fato dele preocupar com quem vai estar por perto ouvindo, fala da preocupação dele com os homens. Mas o que ele não falou significa muito mais para mim. Ele não está preocupado com o que Jesus vai ver. Ele está preocupado se o Senhor vai ficar alegre ou feliz com ele. É como um homem que apronta com a mulher. Aconteceu esse tempo atrás isso. Um irmão aprontou com a esposa, traiu a esposa. Eu disse para ele: irmão, como isso já aconteceu várias vezes, agora temos que tratar isso publicamente. Vamos ter que falar para os seus irmãos, para a célula, tudo mais. E para sua esposa também. E ele ficou tão chocado de eu fazer isso. Mas ele falou: nossa, o que os irmãos vão pensar de mim? E eu pensei comigo: se fosse eu, estaria pouco preocupado com o povo, mas eu pensaria: e a minha esposa? Será que ela vai me querer ainda? A minha esposa é que me interessa. O que vão pensar é muito secundário. Deixa eu dizer algo para você: os olhos do cordeiro estão sobre a sua vida. O que para você é mais importante? A opinião do gente ao seu redor, ou daquele que está vendo tudo agora mesmo? Ou daquele que está vendo tudo? Temos que se preocupar com o coração do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu quero agradar o Senhor em tudo que eu fizer. Quantos podem dizer o mesmo nessa manhã? Segunda coisa, a Bíblia fala que tudo era uma peça só. Isso é um símbolo também do Deus triuno, da trindade. Eu não gosto da palavra trindade, porque a palavra trindade não está na Bíblia. Trindade na verdade significa 3 divindades. Portanto é uma palavra errada. Mas é uma palavra já comum, que já foi usada tanto que todo mundo já sabe. Que Deus na verdade é a trindade. Deus é um Deus que é 3. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade é um só Deus.
mas cada uma das pessoas é uma pessoa. Entendeu o que eu estou dizendo? Alguém vai dizer: pastor, Jesus é Jesus, o Pai é o Pai, o Espírito é o Espírito. Jesus é Jesus, o Espírito é o Espírito, são duas pessoas, todavia um só Deus. Eu sei que para você é impossível entender isso, mas o candelabro nos dá um vislumbre disso. Veja, o ouro do candelabro nos fala da glória de Deus. Entende o que eu estou dizendo? O candelabro em si é a forma, é a expressão, aponta para o Senhor Jesus, que é a exata expressão de Deus, que é ouro. E o Espírito Santo é a chama que está brilhando em cima do candelabro, que é um com Cristo. Veja, o ouro é um, o candelabro é um e o fogo também é um, mas os três juntos é uma unidade. Entende o que eu estou dizendo? O Pai é o ouro, o Filho é a construção, é a expressão, é a obra fundida. O Espírito Santo é o fogo que era colocado em cima das hastes do candelabro para iluminar. Você hoje, talvez você não vê o candelabro, mas você é capaz de perceber a luz e o calor que emana dele. Aí vai chegar um dia em que nós o veremos tal qual ele é. Sabe o que é mais interessante? O Senhor Jesus é o próprio candelabro, e o alvo do Espírito Santo é fazer o quê? É fazer com que a igreja seja exatamente como Jesus. Consegue entender isso? Para que Jesus possa se casar com a igreja tem que estar à altura dele, a igreja tem que ser idônea. Entenda isso. Para poder ter comunhão, não basta ter o mesmo tipo de vida, tem que ter também a mesma maturidade de vida. Entenda isso. Eu, por exemplo, eu sou homem. Para eu poder me casar, eu não posso me casar com um cachorro, com um macaco, com um elefante. Por quê? Eles têm um outro tipo de vida. Por que a pessoa que está lá fora não pode se casar com o Senhor Jesus na sua volta? Porque eles vão se converter, eles são cobra. Cobra não pode se casar com o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala que os que estão lá fora são filhos da serpente, são serpentinhas, não podem se casar com o Cordeiro. O que é o novo nascimento? É a primeira parte da obra. O Espírito Santo vem e fala: vou transformar você em Cordeiro de Deus também. Diga: eu sou Cordeiro de Deus também. Não é só Jesus que é mais, nós também somos Cordeiro de Deus. Nós não podemos por nós mesmos tirar o pecado do mundo, mas através de Cristo nós tiramos o pecado da vida das pessoas. Então nós somos Cordeiro de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Agora somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, temos a mesma natureza de Jesus. A mesma natureza de Jesus, que é Cordeiro. Agora, isso só é suficiente? Não. Isso é ser salvo. O alvo de Deus é fazer-nos vencedor. Ser um vencedor é atingir a maturidade. Então presta atenção. Eu sou homem, eu sou adulto, eu quero me casar, mas a minha noiva tem 5 anos de idade. Eu posso me casar com ela? Não. Veja, ela tem a minha natureza, ela é do meu tipo, ela tem a minha vida, eu até a amo muito, mas não posso me casar com ela até que ela cresça. Por que Jesus não voltou ainda? Porque a noiva não cresceu o suficiente para receber o noivo. Por que o Senhor não veio para celebrar ainda o casamento? Porque a noiva não atingiu a maturidade necessária para ter comunhão com o noivo. Quantos querem responder a Deus nesses dias para isso? Irmãos, isso que eu estou falando para os irmãos não é doutrina, é o motivo pelo qual nós trabalhamos, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Se você abrir lá em Apocalipse, vai lá em Apocalipse por gentileza, abre lá por favor, abre no capítulo 1. A Bíblia fala que Jesus foi visto por João, e ele andava aonde? Olha o que diz, Apocalipse 1 verso 12. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. A palavra aqui no Novo Testamento é candeeiro, porque é no grego, mas é candelabro no original, a mesma coisa. Candeeiro é o mesmo que candelabro, pode escrever na sua Bíblia. Então, João ouviu Jesus falando, e ele então se voltou para ver quem estava falando, e ele viu então alguém que estava no meio dos candelabros de ouro. No verso 13 fala: e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Agora olha o verso 20. Quanto ao mistério
das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja, eu falei para você que aqui em Êxodo o candelabro aponta para quem, meus irmãos? Quem? Fala mais alto. Quem é o candelabro aqui em Êxodo? Jesus. Agora, quem é o candelabro lá em Apocalipse? Quem é o candelabro em Apocalipse? Hello? A igreja. Alguém vai falar, pastor, mas é por isso que é complicada a Bíblia. O candelabro lá no tabernáculo é Jesus, mas aqui Jesus está andando no meio dos candelabros. Como é que é isso? Porque o alvo de Deus é que a igreja seja exatamente como o seu filho. Jesus é o primeiro de muitos filhos. Jesus é apenas o primogênito. Nós somos os outros filhos que vieram. Somos outros filhos que vieram. Somos o júnior. Você é júnior. Quem é seu pai? Deus. E eu sou o júnior. Sou caçula. Nasci agora, mas sou semelhante a Ele. Alguém pode dizer glória a Deus nessa manhã? É um privilégio ser herdeiro do Senhor. É um privilégio ser herdeiro do Senhor. Todos são herdeiros, mas lembra sempre disso. Numa igreja de vencedores, todo filho é herdeiro, mas nem todo herdeiro vai receber herança. Nem todo herdeiro vai receber herança. Quem vai receber herança? Aquele que é ministrado pelo tabernáculo, aquele que é ministrado pelo candelabro, aquele que recebe da luz de Deus e é transformado em ouro da glória de Deus. Amém, meus irmãos? E se nós somos transformados nesse candelabro, vamos entender ainda alguns outros aspectos. Olha que interessante. A Bíblia às vezes diz mais através do que ela omite, do que através do que ela diz. É interessante que não há menção do tamanho do candelabro aqui. Sabemos o tamanho do tabernáculo, o tamanho da arca, da mesa, o tamanho do altar, o tamanho de tudo, mas não sabemos o tamanho do candelabro, não se menciona. Sabe por que não se menciona as dimensões? Porque a obra do Espírito Santo é imensurável nas nossas vidas. O resplandecer, a luz de Deus, a glória de Deus é imensurável. Amém, meus irmãos? Agora diz também que o candelabro, ele tinha em cada haste 3 flores de amêndoa. Aí fala do cálice e da amêndoa. Por que amêndoa? Os irmãos sabem, eu não vou ler com você isso porque não dá tempo, mas houve uma ocasião em que houve uma contenda em Israel. Algumas pessoas também queriam ser sacerdotes, além de Arão, mas Deus havia escolhido Arão. Arão era o sacerdote, mas alguns de outras tribos reivindicavam também o direito de serem sacerdotes. Então Deus falou para eles, faz o seguinte, pega uma vara de amendoeira, limpa bem a vara, uma para cada tribo, são 12 tribos, pega uma para cada tribo, limpa bem elas, escreve o nome na vara, e você vai colocar essas varas dentro da arca da aliança, e deixa lá, e no outro dia, você vai lá e pega, e foi o que Moisés fez, pegou a vara de amendoeira, limpou, e no outro dia, ele foi lá e pegou as varas pequenas, sabe o que aconteceu? 11 varas estavam mortas, mas uma vara floresceu, as amêndoas brotaram dela. Por isso na Bíblia, quando se fala de amendoeira, fala-se de ressurreição, fala-se do poder da ressurreição. É por isso que Paulo fala para os filipenses, que o alvo dele é experimentar o poder de Deus, e o poder da sua ressurreição. Não há outro poder maior nesse universo, meu querido, é o poder da ressurreição de Deus, que está à nossa disposição. O candelabro atua pelo poder da ressurreição. Pastor, por que esses detalhes? Porque o candelabro seria construído. O cálice é como aquela folhinha verde que fica debaixo da flor, já viram isso? Que tem uma folhinha verde debaixo da flor, para segurar a flor. Esse é o cálice. A amendoeira mesmo, são as pétalas, né? Isso aí são o que é chamado aqui de maçaneta. Perdão, inverti.
A maçaneta é o que fica embaixo, como aquela parte verde. O cálice são as pétalas, para você entender. A partir de uma pétala dessa, nascia uma outra haste. Por quê? Porque no final das contas, o candelabro também aponta para a árvore da vida. É uma descrição, basicamente, de uma árvore. E para encerrar, a palavra do Senhor diz no verso 38, que além do candelabro, existiam as espevitadeiras. Essa é uma palavra interessante. Verso 38 diz: as suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. Espevitadeira era o seguinte. Alguém vai dizer: pastor, nós somos o candelabro ou Cristo é o candelabro? O Senhor Jesus é o candelabro, e Ele, a luz, resplandece constantemente. O azeite era colocado de tal maneira que todo o candelabro se enchia dele. Mas nos lugares, nas maçanetas, onde o fogo deveria ser aceso, tinha que haver